Toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Amados irmãos, bom dia. Hoje estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos há uma semana, da grande expectativa da igreja, que é o Pentecostes. Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas hoje uma palavra, de Deus chama-nos a atenção, que é a subida, que é essa manifestação nessa solenidade, essa manifestação da glória de Deus, Jesus que sobe aos céus, que é elevado aos céus pelo seu próprio poder e deixa para os apóstolos esta ordem: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa é uma promessa do Senhor, uma promessa de Jesus para cada um de nós. E como nós estávamos refletindo durante esses outros dias na liturgia, onde Jesus já estava se preparando, para esse momento da despedida, onde ele fala do Paráclito, daquele que é o Consolador, do Espírito Santo, que vai acompanhar e que vai direcionar os discípulos agora em todos os momentos, em toda a sua caminhada. E nesse último momento ele faz questão de frisar, que toda a autoridade lhe foi dada sobre o céu e sobre a terra. Compreende como isso é profundo para a nossa caminhada, para a nossa compreensão? Todo aquele que se destina, que se faz essa opção, por seguir a Cristo, ele está envolvido, ele está inundado desta autoridade do Senhor, que tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Nós vamos ver na primeira leitura, onde Paulo fala sobre essa trajetória, esse momento, dá um panorama geral sobre esse momento que Jesus ficou depois da ressurreição, conversando com os apóstolos, instruindo durante 40 dias. E depois em Efésios, na segunda leitura, onde Paulo diz muito claramente para nós o seguinte: eu vos exorto, irmãos, a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Esse aqui é um momento muito importante para que nós todos possamos perceber. Cada um de nós recebeu uma vocação. E vocês sabem que sempre a nossa reflexão ela vai caminhar para esse chamado, Para cada um de nós que somos pais, mães, nós que cuidamos, que temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, seja filhos naturais, seja filhos, que você adotou no seu coração, seja a forma como você encontrou para poder exercer esse seu chamado à paternidade, que é o chamado de todo homem, e a maternidade, que é o chamado de toda mulher, seja em qualquer área, em qualquer função, em qualquer ambiente, você tem esse chamado de conduzir e de levar. E para nós cristãos é fundamental que nós compreendamos essa realidade. Nós somos chamados a exercer a nossa paternidade e a nossa maternidade. E aqui, como São Paulo nos exorta, a caminhar de acordo com a nossa vocação, a vocação que nós recebemos de Deus, que é com humildade e mansidão, não desanimar diante das dificuldades que nós enfrentamos na educação dos nossos filhos, na direção, na condução, em colocar no coração, implantar essa semente do amor de Deus no coração de cada um deles. Não podemos desanimar, é uma luta diária, todos os dias, temos que estar atento, porque nós, principalmente nesses últimos tempos, somos inundados com muitas
com muitas ideologias, com muitas coisas contrária àquilo que é a vontade de Deus para a vida de nós, para a nossa vida, né, enquanto ser humano, mas para a vida das nossas famílias. As famílias são atacadas de todos os lados porque não é interessante para o inimigo de Deus que as famílias sejam boas famílias, que sejam voltadas para viver essa vocação que o Senhor nos chama a viver. Então, portanto, hoje, nesse momento, né? E aqui tem ontem na liturgia falava, né? Quando os apóstolos viram Jesus subir aos céus, e ficaram ali observando aí dois anjos, né? Dois homens de branco. Diz: o que vocês estão parados aí olhando? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu vai voltar. Então, é preciso agora que vocês assumam a missão de conduzir e de levar essa palavra, de espalhar essa palavra que ele ensinou a cada um de vocês para o mundo. E para nós pais é fundamental que nós não desanimemos em espalhar essa palavra todos os dias. O nosso campo de batalha é a nossa família. O nosso trabalho são os nossos filhos. Eles não nos dão trabalho, eles são o nosso trabalho. O nosso trabalho é formar filhos com essa mentalidade, primeiramente, de compreender aquilo que o Evangelho está nos dizendo hoje. Compreender isso que Jesus nos fala. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Quando nós entendemos e compreendemos que a autoridade do Senhor está sobre o céu e sobre a terra, fica mais fácil de compreender que, diante dos problemas da vida, diante das dificuldades que nós vamos enfrentar aqui, diante das perseguições, diante das ideologias, diante das contestações em relação à palavra do Senhor, aquilo que Jesus nos ordenou, a autoridade nos foi dada por Ele para falar sobre isso. Portanto, se toda a autoridade de Jesus está sobre o céu e sobre a terra, não há obstáculos capazes de nos vencer. Quando nós nos colocamos a favor da palavra de Deus, quando nós nos colocamos verdadeiramente imbuídos desse desejo de levar e de proclamar a palavra, nós não queremos escravizar ninguém, nós não queremos, como dizem, né, as ideologias, nós não queremos oprimir ninguém. A palavra de Deus não oprime, a palavra de Deus liberta. Então nós precisamos compreender que o nosso chamado é fazer de que nossos filhos compreendam que essa autoridade é de Jesus. E à medida que o coração deles vão se convencendo de que essa autoridade é dele, é de Jesus, é de Cristo, nós vamos tendo nosso propósito concluído, né? Nós nascemos enquanto pais para poder forjar no coração dos nossos filhos essa autoridade do Senhor, essa graça do Senhor. Então, hoje, meus irmãos, que nós possamos orar e pedir a Deus a graça de não desanimar dessa missão, de não abandonar os nossos filhos em momento algum, né, em nenhuma dessas situações. Pai é pai eternamente, mãe é mãe eternamente, até. Então, mesmo que seus filhos estejam crescidos, que estejam já com as suas vidas, né, tomando conta das suas vidas, mas a sua missão de pai é sempre colocar, chamar para o bom caminho, chamar para essa missão, que é reconhecer a autoridade de Cristo. E que esse dia possa ser realmente um dia maravilhoso, esse domingo, e o Senhor possa abençoar a sua vida, né? E se você gostou dessa reflexão, né, compartilhe. E se você ainda quiser fazer parte de algo mais de perto, mais intimista, né, eu te convido a fazer parte do meu canal no Instagram, né, de Pai para Pai, onde a gente vai estar postando sempre reflexões e vai estar trazendo mais conteúdos, né, para nosso crescimento espiritual e também do nosso crescimento na nossa vida familiar, na nossa missão de pai e mãe.
Grande abraço, Deus te abençoe, excelente domingo e que o Espírito Santo esteja sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.